Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Hoje, quinta-feira, dia 18 de janeiro de 2024. Que alegria poder contar com você aí, acompanhando a programação da sua TV Arapuã e seguindo aqui, depois do Cidade em Ação, com o Rei de Verdade. Eu sou Luiz Torres e você, a partir de agora, acompanha uma conversa minha. Ele que é integrante do Ministério Público do Estado da Paraíba, doutor Ricardo Almeida, promotor de justiça, atualmente coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal aqui no estado da Paraíba. E a gente tem, de forma regular, ouvido aí, vem ouvindo integrantes do Ministério Público para a gente acompanhar a atuação desse defensor da lei, defensor da sociedade, doutor Ricardo. Muito obrigado pela sua presença aqui. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rei de Verdade. Muito obrigado, Luiz. Boa tarde a toda a audiência da TV Arapuã, pessoal que nos assiste em João Pessoa, em Campina Grande, em Catolé do Rocha, toda a Paraíba. Toda isso, bom demais. Bom, doutor Ricardo, para a gente começar e o telespectador compreender, fala um pouco sobre a atribuição do Ministério Público nessa área criminal, para a gente ter uma leitura ampla aí do que é a atuação, a atribuição do Ministério Público no que se fala de área penal e criminal e, na sequência, qual é o papel de um coordenador, de uma área como essa dentro do MP. Luiz, a atribuição criminal sempre foi a bandeira principal do Ministério Público, pela qual ele é mais conhecido, Temos os braços do GAECO, do Núcleo de Controle Externo, atividade policial e a atividade de cada promotoria de justiça. O Centro de Apoio, que coordeno durante a gestão do procurador Antônio Hortêncio, ele tem o objetivo de congregar, de facilitar essa interlocução entre todos os membros da esfera criminal, seja na violência doméstica, no tribunal do júri, na execução penal, na entorpecente, de forma que a atribuição de cada um dos promotores e das promotoras, que é individual, que é independente, essa atuação tem uma conotação estratégica. Ela venha a se unificar de forma orquestrada, na medida do possível, de modo a dar à sociedade uma resposta mais segura, seja na capital, seja no sertão, para que as pessoas saibam exatamente o que podem esperar do Ministério Público. Neste momento, especificamente em 2024, é uma meta estratégica, uma verdadeira fixação da gestão do Dr. Hortêncio, que nos foquemos em trazer a vítima ao palco, em restaurar a dignidade da vítima, trazendo ao protagonismo do processo penal, lugar que ela sempre ocupou, mas que não era vista nos últimos anos. E por causa de questões da mídia, inclusive da imprensa, os olhos do Conselho Nacional do Ministério Público e do Conselho Nacional de Justiça voltaram-se a essa temática e também agora o Ministério Público da Paraíba adere a essa prioridade. Bom demais. Quero até mergulhar um pouco mais nesse tema, mas para o nosso telespectador também entender e compreender. Às vezes a gente diz assim, o Ministério Público é o titular da ação penal. As pessoas ficam sem entender quando é que o Ministério Público realmente, independentemente da vítima, por si só, trabalha e atua no sentido, ou quando às vezes, um problema de um indivíduo contra o outro, aí você fica esperando o Ministério Público. Não, quem tem que entrar com a ação sou eu, ou é o Ministério Público. Explica pra gente direitinho, na área criminal, essa história da titularidade, da autoria do Ministério Público, até onde ele vai, até onde é problema individual, ou até onde é o Ministério Público atuando aí como autoria de uma ação. A questão da titularidade da ação penal depende da vontade do legislador. Eu digo sempre que vivemos sob o império da lei. Se o legislador decidir que determinado crime é de ação pública incondicionada, ou seja, que o Ministério Público deve ajuizar a ação penal independente de provocação da vítima, de representação, de autorização, isso tem que ser feito. É o que acontece hoje, por exemplo, com crimes de racismo, previsto na lei do crime racial. E com a maior parte dos crimes graves, homicídio, assalto, qualquer desses crimes mais conhecidos. Outros, o legislador opta por entender que a vítima será ainda mais revitimizada, fragilizada em se expor ao sistema de justiça, opta porque ela deflagre através de uma representação para que o Ministério Público haja em nome dela ou da própria ação privada,
que é o caso, são as exceções em que a vítima teria que procurar um advogado para representá-la em juízo. Tá. Hoje, com base nos dados, estatísticas ou experiência também, vivência que você tem na área no Ministério Público aqui da Paraíba, qual é a área, né, de maior incidência do ponto de vista de atos que o Ministério Público criminalmente atua aqui no estado da Paraíba? É combate às drogas, é entorpecentes, é o crime organizado dentro de instituições públicas, é a atividade policial? Qual é o primeiro lugar nesse ranking aí? A difusão, o crescimento das organizações criminosas dentro do sistema penitenciário no Brasil como um todo é sempre um fomentador de criminalidade e será, pelos estudos, a médio e a longo prazo, um grande problema para o Brasil. Tráfico. O tráfico decorre dessas organizações criminosas. Então, as promotorias do tráfico realmente têm sido cada vez mais assoberbadas de trabalho. Isso não quer dizer que iremos desistir, é um fato. Há aqueles outros crimes que decorrem da maldade humana, independentemente da segurança pública ser eficiente ou não. Aqui, em países tidos como falidos, de terceiro mundo ou de primeiro mundo, esses crimes existem. O fato é que, estatisticamente, a Paraíba diminuiu os homicídios, o nível de homicídios de 2022 para 2023 em 19% no estado todo. E na Grande João Pessoa, 26%. E isso fez com que a Paraíba subisse do 6º para o 3º lugar. É estranho até, já que isso não se materializa num sentimento, numa sensação de segurança para a sociedade, principalmente os que moram em bairros mais assolados por esse perigo, pelo crime. Mal, né? Porque o que atinge a sociedade diariamente são notícias de tráfico, o que acontece de ser noticiado mais frequentemente, e também assaltos e pequenos furtos que geram insegurança permanente. Mas o fato é que a diminuição desses homicídios elevou a Paraíba a esse 3º lugar, atrás apenas de Santa Catarina e do Distrito Federal. Porém, a popularização, digamos assim, também do Instituto do ANPP veio a ajudar a todas as varas criminais, embora tenha gerado uma sobrecarga para o Ministério Público como instituição, tem colaborado para desafogar o sistema de justiça, o judiciário, em relação àqueles crimes praticados sem violência e sem grave ameaça, cujas penas são de até 4 anos. Tá, vamos lá, vamos falar sobre, né, nessa história do trabalho e do combate específico às drogas, ao tráfico, aos entorpecentes e, naturalmente, as facções organizadas com base nesse financiamento desse mercado aí tão lucrativo para os criminosos que assim conduzem. Deixa eu perguntar primeiro do ponto de vista dos promotores que atuam nessa área. Qual é o nível de segurança, né? Qual é o nível de risco que os promotores estão expostos, atuando nessa história, e se há do ponto de vista da legislação e se há do ponto de vista de administrativo proteções, cuidados que ajudem a minimizar naturalmente a vulnerabilidade que um promotor tem em atuar nessas áreas. O que a gente procura, Luiz, todos os colegas que atuamos na área criminal, é não personificar a nossa conduta. Certo. Quanto mais profissional for a conduta do membro, da membra, mais instituição representando a instituição. Isso hoje há uma rotatividade de atuação nas promotorias criminais. Essa despersonalização da sua figura como pessoa, a descrição também nas redes sociais, a descrição na vida pessoal. Alteram tanto quanto o comportamento da vida pessoal do promotor. Nenhum promotor de justiça, nenhuma promotora de justiça deixa de o ser quando sai de audiência. Nosso comportamento é, inclusive, objeto de avaliação na corregedoria em nossa vida privada. Há uma necessidade de urbanidade permanente, de dignidade no comportamento permanente. A sociedade julga também os agentes do Estado e deve ser assim, já que falamos também em nome da sociedade. Aliado a essa despersonalização, aliado ao profissionalismo que devemos ter na conduta, um tratamento
digno a todos os atores ali presos e principalmente o apego hoje, como venho falando aqui, às vítimas nesses momentos críticos de desânimo, vem trazendo propósito à nossa atuação. Entendendo que todos, num momento ou noutro, podemos ser vítimas de crime, os colegas, os promotores e as promotoras têm voltado o seu olhar para o processo com uma atenção específica para esse lado. Isso tem ajudado, inclusive, a superar inquietações com algumas decisões jurisprudenciais desfavoráveis e que dificultam o nosso trabalho. Mas, além de dificultar, ao largo de dificultar, vem também nos impulsionando para nos capacitarmos cada vez mais, para nos aperfeiçoarmos, para trabalharmos sempre com mais eficiência e profissionalismo. Doutor Ricardo, eu ia perguntar exatamente sobre isso, que traz aí a questão de algumas decisões, né, que podem desestimular, inclusive, essa atuação. Do ponto de vista do arcabouço legal do país, Código Penal, a gente inclusive a gente discutiu essa semana a inserção do bullying, do cyberbullying, como, né, tipificados como um crime aí no Código Penal, mas do ponto de vista do arcabouço legal do país no combate a algumas atividades criminosas, nós estamos bem do ponto de vista de termos os instrumentos legais suficientes para esse combate, especialmente em relação às drogas, para esse combate ao tráfico, ou ainda um afrouxamento legal? Essa é a pergunta objetiva, mas eu acrescento episódios de discussões recentes e atuais, inclusive conduzidas pelo próprio Supremo Tribunal Federal, falando ali em abrandar uma história de porte, da quantidade mínima de maconha, todo esse debate, a sociedade acha que há uma vontade de afrouxamento nisso aí. Que leitura o senhor faz em relação ao nosso instrumento hoje, do ponto de vista de atuação contra o crime? Temos instrumentos bons. A lei, em tese, ela deve ser inovada, novos tipos penais devem ser provocados, criados através de estudos, de dados estatísticos. O que tem acontecido nos últimos anos, nas últimas décadas, é que episódios pontuais, com reflexos na mídia, de forma massiva, têm precipitado, têm levado o Congresso a trabalhar de forma mais rápida para coibir determinado crime. É o caso do cyberbullying e de outros, né? Isso sempre é positivo, porque é importante que a figura penal preveja especificamente uma atividade ilícita que seja praticada. E não que se procure um tipo penal para se ajustar a uma conduta aproximada. Quando o Supremo Tribunal Federal atua e é acusado de usurpar funções legislativas, por outro lado, ele está cobrando o Congresso Nacional a ter o seu papel. Isso acontece na comparação que o Supremo Tribunal fez em uma decisão do plenário, um precedente qualificado que vincula todos os juízes a decidirem, quando equiparou a injúria, a menção odiosa, a incitação odiosa contra a identidade de gênero, que é a transfobia e a homofobia, equiparou ao racismo previsto na lei do crime racial. Mas ele frisou, enquanto o Congresso Nacional não atuar neste âmbito. Onde houver brecha. Porque há brecha. Então, se o Supremo age assim, entendendo que aquela conduta não prevista é muito semelhante à outra, cuja pena, cujo princípio primário já estava delineado, ele está provocando o Congresso a agir. Uma vez que o Congresso haja, aquela decisão do Supremo passa a não ter mais sentido de existir. Então, nós temos leis boas e nessa lacuna o Supremo age. O que precisamos é estudos e, concretamente, fornecer uma segurança pública de mais qualidade, que é um medidor imprescindível da qualidade de vida de uma sociedade. Precisamos repensar o nosso sistema prisional de forma que, de fato, ressocialize o preso e devolva para a sociedade, porque aquela pessoa não vai passar a vida ali, ela tem um tempo específico e vai ser devolvida para a sociedade. Notícias de desencarceramento maciço, isso não nos preocupa, porque, como disse, vivemos sob o império da lei e cada pessoa desencarcerada, ela passa pelo crivo de um magistrado, de um juiz de execução penal que deve analisar detalhadamente a sua
seu caso. Agora, objetivamente, o senhor é a favor ou contra essa decisão que se instalou no STF? O Congresso também quer puxar esse tema para ele, de se não considerar tráfico, né? A pessoa que é pega com a quantidade mínima de maconha, com valor, o peso ainda a ser estipulado nessas discussões. Eu acho que isso é um avanço, é um retrocesso? A discussão sempre é um avanço. Se essa pergunta fosse feita a um sociólogo, a um historiador, a um assistente social, um defensor público, a um promotor na área da cidadania, a um promotor da área da execução penal, as respostas seriam conflitantes ou seriam convergentes. Todos queremos uma justiça penal equilibrada, eficiente, processo célere. Hoje em dia, o consumo de droga é punido, tramita no juizado especial. Qual a pena para isso? Advertência, frequência a curso. Qual é o custo disso para o Estado? Mas também como aferir a quantidade de droga. Todo traficante preso, ele é preso com quantidade pequena. A maior parte é preso com quantidade pequena de droga. E ele vai dizer que é para o consumo. Ele sempre diz que é para o consumo. A aferição, o liame subjetivo entre essa fala dele, que é para o consumo, ou que é para revenda, já que o montante maior está guardado e a polícia muitas vezes não tem feito uma investigação prévia, vai ser analisado pelo conjunto probatório. Se a balança de precisão, se a arma apreendida, se mais alguém observou a venda. Então, isso não é uma resposta simples. Dizer que consome não equivale a ser verdade, a essa informação ser verdadeira. Mas toda discussão é válida que se inicie. O Congresso Nacional é um palco importante para que essas discussões proliferem, se amadureçam, e o Supremo Tribunal também. E que a sociedade acompanhe isso e se manifeste. Nós temos uma polícia violenta ou uma polícia pacífica aqui no estado da Paraíba? As audiências de custódia, segundo os dados do Tribunal de Justiça da Paraíba, revelaram que apenas 2,9% dos custodiados, ou seja, das pessoas presas, apresentadas ao juiz na Paraíba, nos últimos anos, relataram ter sofrido maus tratos. Ou seja, de 2 em cada 100, falando 2%, né? 3 pessoas relatam isso. 3%, quase 3%, de que há uma atividade policial fora do... Mas você vai pensar, isso é muito ou pouco. Essa análise cabe a cada o ideal era que fosse zero. Cidadão. Isso. Mas... E com a audiência de custódia, esse número sempre vem diminuindo. Porque eles estão ali diante de um promotor, diante de um juiz, e falam o que quiserem. E esses 2,9% são investigados. Essa conduta é investigada. Em outros estados, esse percentual chega a 10%. Ou seja, o número da Paraíba é baixo, em comparação com os outros. Isso. Se você considera que o ideal é 0, é alto. Se considera que é aceitável 10%, em outros estados, é um número baixo. O dado está ali, mas a análise depende da régua de dignidade exigida por cada cidadão. Mas se a gente trocar a estatística, 97% dos ouvidos em audiência de custódia dizem que foram tratados de forma digna. Isso, não revelam maus tratos nem abuso de autoridade. O que aponta para uma média da Polícia da Paraíba de atividade de atuação adequada ao que se pressupõe da dignidade humana. Isso é o que revelam os dados, né? Fora qualquer análise crítica pessoal. Que prazo é esse, doutor Ricardo, você falou? Esse dado é colhido de um ano? Que ano é esse? Esse é o último dado publicado pelo Tribunal de Justiça no ano passado. Está apontando isso. Bom, você falou, mentira existe desde que o mundo é mundo, né? Você fala que fake news é algo parecido de agora, mas mentira existe desde que o mundo é mundo. Porém, potencializada sob o nome de fake news a partir das redes sociais que, de fato, potencializam qualquer inverdade que é colocada. Você acha que o fake news hoje está colocado, enquadrado num ato criminoso do jeito que é para ser, com a gravidade que deve ser encarada, e o Ministério Público já está agindo nesse sentido? Interessante. Nesse ano eleitoral especificamente, Luiz, é importante que a população esteja atenta a isso, já que não apenas fabricar notícia enganosa é crime, mas difundi-la também. Uma notícia enganosa fabricada e não difundida, ela não alcança o seu potencial lesivo de influir no sufrágio ou influir de forma negativa na democracia.
Hoje, fake news propriamente dita não é crime. Há 17 projetos de lei tramitando no Senado, 2 deles com andamento mais avançado, para que isso seja previsto especificamente. Mas, se essa notícia enganosa atingir a honra subjetiva ou imputar crime a alguém, ou seja, se assemelhar a injúria, difamação, a calúnia... Já é tipificado. É tipificada tanto no Código Penal como é replicada no Código Eleitoral. Há uma conduta no artigo 323 do Código Eleitoral muito próxima à fake news, mas que não abarcava ainda a figura da tecnologia. A investigação, é difícil chegar à autoria, mas não é impossível. Temos hoje meios tecnológicos e tudo isso passa pelo reaparelhamento tecnológico das polícias, da Polícia Federal, no caso dos crimes eleitorais da Polícia Civil, quando isso estiver no âmbito estadual, que faz com que se chegue a esses atores. O que mais interessa é que a população, os nossos telespectadores especificamente, não hesitem em anonimamente que o seja, denunciarem, trazerem essa notícia de fato pelos canais virtuais, pelas plataformas virtuais da Polícia Federal, da Polícia Civil, do Ministério Público, do TRE e do TCE, quando das eleições. A gente trouxe um dado interessante em relação à atuação e atividade policial aqui na Paraíba, em relação a apenas quase 3% só dos presos que vão ali para a audiência de custódia relatam alguma atividade abusiva por parte da polícia. Eu queria lhe perguntar, do ponto de vista que é um debate nacional também, câmeras para os policiais, né? Para aquela filmagem da atividade policial, na sua experiência e também a atuação, o senhor acha que era para ser matemático todo policial ter aí a câmera de filmagem ou não? Esse é um pleito que está sendo enfrentado já reiteradamente pelo nosso núcleo de controle externo da atividade policial. Nossa colega coordenadora possivelmente terá a oportunidade de estar aqui com você em breve. Poderá falar a miúdo sobre esse tema. O que eu posso adiantar é que nosso procurador-geral, reiteradamente, desde 2021, tem encaminhado insistentemente essa proposta ao governo do Estado. Isso demanda um investimento grande em tecnologia, não é apenas uma vontade política, também depende do orçamento, mas é consenso, pelo menos no Ministério Público Nacional, Ministério Público Estadual, em todos os Ministérios Públicos Estaduais, que o uso de câmeras pelos policiais militares traz ganho, qualifica a prova, ou seja, aquele momento do flagrante sendo filmado, ele serve de prova para uma futura investigação inconteste, porque não podemos contar só com testemunhas, as testemunhas não podem ser heróis e heroínas, elas correm risco de vida, são ameaçadas, então temos que contar com reconhecimento facial, temos que contar com essas câmeras nos policiais que venham pouco a pouco, a tecnologia venha pouco a pouco a substituir a palavra da testemunha que cada vez mais se cala por medo de represália. Além do mais, as câmeras ratificam uma boa conduta de um policial militar. Protege uma eventual vítima e protege também o policial de alguma acusação infundada. Protege o bom policial, caso ele tenha, por exemplo, sob uma escusa de ilicitude, que se defender de ser alvejado por uma arma de fogo, ele tem que responder. E sem câmeras, situações que já foram divulgadas pela imprensa, ele responderia por homicídio. Com a câmera ele mostrou que estava se defendendo e pode ser absolvido. Então, fora a questão do orçamento, há sim um consenso no Ministério Público Nacional de que é algo positivo e possivelmente será encampado nacionalmente pela próxima Secretaria de Segurança Pública, até porque o Procurador-Geral atual de São Paulo, que possivelmente assumirá essa pasta, é um entusiasta dessa tese. Doutor Ricardo, rapidinho, intervalo comercial, 1 minutinho só e a gente volta aqui conversando no Rede Verdade.